histórico de Juízes, capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Livro histórico de Juízes, capítulo de número 15, a partir do versículo 13. Amém? Glória a Deus. Eu ia cantar, irmãos, mas aí, como essa câmera está muito aqui na minha frente, eu não vou cantar não, sabe? Deixa para o Wesley cantar depois. Glória a Deus. Vamos à palavra então, irmãos? Juízes, capítulo 15, versículo 13. A minha versão é Almeida Corrigida e Fiel, amém? Mas Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é de Hebrom. Este Arba era pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Quiriate-Zefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, vindo ela e ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala-nos, ó Deus, nessa noite, ou continua falando conosco, pois precisamos e queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Te oramos em o nome de Jesus, que tem todo o governo hoje e sempre. Amém. Tome o seu assento, meu querido irmão. Eu falei juízes? Eu vou explicar para você por que eu falei juízes. Depois lê o capítulo 1 de Juízes, que é o mesmo texto. É igualzinho, a mesma coisa. Mas eu li Juízes. Mas se você ler o capítulo 1, vai ser a mesma coisinha. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos o personagem bíblico conhecido por nós como Calebe, nós nos situamos no Antigo Testamento. Lembramos que este Calebe está junto com Josué e os outros 10 espias, espiando terras na rota do caminho da terra prometida, e acaba que apenas Josué e Calebe trazem notícias boas sobre Canaã, a terra que eles viram, e chegam a relatar que um cacho de uva era necessário 2 homens para carregá-lo, de tão bênção que era essa terra. Porém, o restante dos espias chegaram a dizer que lá haviam gigantes, homens inumerosos, como gafanhotos, e certamente eles não poderiam possuir aquela terra. Mas nós sabemos que Calebe faz calar o povo e engrandecer o Deus da promessa, e Calebe diz que eles iriam entrar, guerrear e possuir a terra que o Senhor havia prometido a eles. O tempo passou, irmãos, e realmente eles possuíram a terra. O servo do Senhor, Moisés, é morto, e agora Calebe e Josué estão liderando este povo que tomaram posse da terra prometida, e certamente lá haviam descendentes de Anak, descendentes de gigantes, daquele que o próprio Davi, rei Davi, derrotou ainda quando era pastor de ovelhas, das ovelhas de seu pai. Mas agora, irmãos,
Caleb já não é mais aquele jovem, já não é mais aquele menino de 40 anos, como ele mesmo fala. Agora uma situação adversa e ele precisa de um guerreiro para derrotar mais um adversário e, por que não dizer, o último gigante ou o último filho de Anak que resta. E no meio do seu exército, no meio das tribos de Israel, ele diz a seguinte palavra: aquele que derrotar esse último gigante, eu vou dar a ele a mão da minha filha Áquisa em casamento. Áquisa não era qualquer moça, Áquisa não era qualquer mulher. Áquisa nasceu no deserto, viveu os períodos áridos do deserto, viveu em meio a dificuldades, a lutas, a problemas terríveis, né? De acomodação, de vida. Não foi uma moça normal como as outras. Mas a Bíblia, irmãos, vai nos apontar, vai nos assegurar que ela era uma mulher também muito formosa à vista. Otiniel, irmãos, quem é o personagem que aparece no cenário, é filho de Kenaz, irmão de Caleb. Logo, ele é sobrinho de Caleb. E é ele quem vai derrotar o inimigo. E quando ele volta vitorioso, entregando as chaves da cidade tomada nas mãos de Caleb, Caleb cumpre a promessa e dá a mão de sua filha Áquisa em casamento ao primo. A Bíblia vai dizer que eles, após comemorarem o casamento, as bodas, eles estão indo para os seus aposentos, as suas casas, e o dote que Caleb deu não agradou o coração da filha. E ela disse ao seu marido Otiniel: olha, o que o meu pai me deu são terras secas, terras áridas. Eu nasci no deserto, eu cresci no deserto, e eu quero terras com água, irrigadas, eu quero fontes de água, ou pelo menos uma fonte. Por favor, peça ao meu pai uma fonte. E Otiniel diz para ela: eu não vou pedir nada para o seu pai, não. Vê se pode, ele já me deu a sua mão, já me deu terras, e agora você quer que eu peça para ele ainda terras com água? Enquanto eles iam conversando, Caleb passou e ela desceu do jumento que ela estava e se lançou aos pés do pai, e o pai perguntou: o que você quer agora? E ela disse: pai, a terra que o senhor me deu é terra seca, e eu quero terras com água, eu quero terras que eu possa plantar, que eu possa colher, eu quero terras que eu possa viver nelas e viver com mais conforto. Irmãos, e Caleb não titubeou em nenhum momento em dar em herança fontes, nascentes de águas e também cachoeiras. Agora a Bíblia vai nos dizer que quando ela pede ao marido, para o marido interceder por eles ou pela nova família agora, pelo novo núcleo familiar, junto ao pai Caleb, a Bíblia nos mostra que ela é uma mulher submissa ao seu marido. E quando a gente fala de submissão, assim, as mulheres, né? Fica igual aqueles marimbondos, bad boy. Você mexe na casa deles, marimbondo. Quando a gente fala de submissão, hoje em dia as mulheres se alvoroçam, né? A submissão, irmãos, no dicionário Aurélio, ou no dicionário online, vai falar sobre obedecer, falar mais baixo, estar sujeito a uma autoridade superior. Mas a definição teológica para submissão é bastante diferente do que a gente vê no dicionário. A definição teológica para submissão é estar sob a missão, é estar debaixo da missão, é reconhecer a missão e se colocar na posição para fazer com que a missão daquele que Deus chamou, escolheu ou comissionou, para que essa missão se cumpra com excelência. Se falar de excelência, irmãos, fala-se de preparação. Não tem como você fazer nada para o Senhor com excelência se você não se preparar. Se você, dentro da sua simplicidade, dentro da sua humildade, você precisa orar, você precisa ler, você precisa se capacitar. Não tem como você ser um grande instrumentista, um maestro, sem você estudar. Deus te deu o dom, mas você precisa lapidar na sua vida o dom que Deus te deu.
Não tem como um pregador, irmãos, pregar com eloquência, com conhecimento, com palavras fáceis ao entendimento de todos, sem ele se debruçar na oração e na leitura da palavra. Nós estamos, irmãos, sob uma missão. Quem nos deu essa missão foi Cristo Jesus, o Senhor. E para nós desenvolvermos essa missão, nós precisamos ser submissos à ordem do Senhor todo o tempo. E Áquisa, para não tomar a frente do marido, ela primeiro fala para ele: meu marido, peça ao meu pai terras com água. E quando vê que ele não vai pedir terras irrigadas ao pai dela, e ela mesma o faz, mas antes ela recorre ao seu esposo. Eu quero frisar aqui a sabedoria dessa jovem. Esse rapaz certamente era, antes de marido, um amigo íntimo dela, pois eles eram primos. A sociedade nem era tão grande naquela ocasião. Certamente foram criados na mesma aldeia, brincaram juntos, mas agora ele é marido dela. E ela, para Deus abençoar o seu lar, o seu núcleo familiar, ela consegue entender como funciona o plano de Deus na vida de uma família. E certamente, quando ela obedece o protocolo divino, ela recebe do pai dela aquilo que ela tanto queria, que são terras com água, terras irrigadas. Otiniel também não era qualquer pessoa, até porque Deus ele não escolhe qualquer um. Deus ele prepara pessoas, Deus ele chama pessoas que não têm capacidade alguma, mas antes dele enviá-los, o Senhor prepara essas pessoas. E Deus estava preparando Otiniel desde o dia que ele nasceu, sendo filho de Quenaz, sendo sobrinho de Josué, e é ele, irmãos, o primeiro juiz de Israel. É ele a primeira pessoa que vai julgar Israel como juiz, porque depois que terminou o período dos redentores, dos resgatadores, dos salvadores, dos remidores de Israel, que foram Moisés, Josué, Caleb, então inicia-se agora o período dos juízes, não é? Ou a dispersação dos juízes. E o primeiro juiz constituído por Deus para julgar Israel é esse homem preparado por Deus, chamado Otiniel ou Otoniel em outras versões. Esse homem, irmãos, que agora já não é também tão jovem, ele tem uma tarefa muito difícil, que é julgar o povo. Guerrear, lutar, conquistar, era com eles mesmo, porque eles nasceram na rota da conquista. Eu anotei aqui que eles nasceram escravos e nasceram peregrinos, forasteiros, sem endereço, sem residência, nasceram em terra fugitiva, errante, rodaram mais de 40 anos em círculo no deserto. É nesse cenário que Otiniel e Áquisa nasceram. Mas eles, irmãos, aprenderam a não se contentar com o que estavam vivendo. Não se contentando com o que estava vendo, Áquisa teve ambição. Pastor, ambição é pecado. Espera aí. Você, irmãos, não é obrigado a viver em miséria a sua vida toda. É momento de você olhar para a Bíblia Sagrada e aprender que através da palavra você pode crescer, você pode prosperar, você pode ficar rico, você pode ter para dar às pessoas, para abençoar. Qual é o problema disso? Nenhum. O que Áquisa queria, irmãos, era poder para plantar, era poder para ser uma empreendedora. E Deus, irmãos, estava entendendo o que ela queria. Irmãos, nós somos servos de Deus. A nossa morada eterna é no céu. Mas a Bíblia disse aqui que Áquisa conquistou fontes de águas e cachoeiras, né? Ela tanto conquistou águas que brotavam da terra, como águas que saíam da rocha. Ou seja, as fontes dela tanto brotavam do chão, como vinham do alto. Sabe? A bênção do justo, ela tanto sai da própria terra, como ela vem dos próprios céus.
A bênção do justo, a própria terra faz jorrar. A bênção do justo não trabalha simplesmente na vertical, mas ela vem também na horizontal. Quando Deus resolve abençoar alguém, meus irmãos, nada nem ninguém pode parar o agir de Deus. E Deus é especialista em abençoar os seus servos em momentos de dificuldade, em momentos de eucaristia, em momentos de crises financeiras mundiais. Deus, irmãos, é nessa hora que Ele gosta de prosperar os filhos dele. O Egito nunca seria o Egito se não tivesse passado 7 anos de fome, 7 anos de grande colheita, e se José não estivesse lá. O problema não é o que a terra produz. O problema não é o tempo sem chuva. O problema não é a moeda instável. O problema não é o dólar alto, a economia desequilibrada. O problema não é esse. O problema é onde você está na presença de Deus. Pois tudo que você colocar a mão será abençoado. E todo lugar que pisar a planta do seu pé será seu. Meu irmão, em nome de Jesus, você que entrou por essa porta hoje com problemas financeiros, você que entrou aqui sem providência divina, pedindo emprestado, recorrendo ao caixa da igreja, ao recurso social da igreja, em o nome de Jesus, eu profetizo que esse tempo vai acabar. Eu profetizo bênção, prosperidade financeira, espiritual, familiar a você e a sua casa, em o nome de Jesus. Eu fui, irmãos, numa missa uma vez e o padre estava dizendo: o reino de Deus é dos pobres. Quem dá aos pobres empresta. Eu falei, conversa fiada. O reino de Deus é dos pobres de espírito, dos mansos. Você não tem que ser pobre para morar no céu, não. Muito pelo contrário. A bênção do Senhor, irmãos, ela enriquece. É isso que a Bíblia diz. E um coração rico prospera. Às vezes eu conheço pessoas que Deus deu tudo para eles, mas a mente dele não consegue o fazer prosperar. A mente dele, irmãos, foi treinada. Não, isso aqui tá bom. Eu não quero isso aqui, não. Isso aqui lá. Não, irmãos, prospera. Deus te colocou nessa terra para ser diferente em todas as áreas. Prosperidade na Bíblia, irmãos, não envolve simplesmente dinheiro. Não, porque o ímpio também prospera. E prospera muito até. E com prosperidade não ilícitas às vezes. Fruto de trabalho, de estudo, né, de determinação, de dedicação. Agora, se o ímpio prospera porque tem determinação, tem dedicação, porque estuda, porque batalha, porque corre atrás, o porquê que você não vai prosperar? Sendo que, além de tudo isso, você tem um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. O melhor fruto da terra deve ser na colheita do crente, na fazenda do crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o salmista diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se a terra é do Senhor, irmão, e tudo que tem nela, e nós somos filhos dele, logo nós somos herdeiros de tudo que tem aqui. E o próprio Deus disse a Joel, o profeta menor, minha é a prata, meu é o ouro. E não obstante, ele assinou embaixo e diz, assim diz o Senhor dos exércitos. Jesus não criticou hora nenhuma a pessoa ter boa condição financeira. Não. O que Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe aquele camarada que tem um carro de 500 mil reais e anda de Fusca para não gastar o carro? Isso é um desgraçado, irmão. Grave esse termo. Ele é um desgraçado. Por quê? Ele tem a graça de Deus na vida. Mas o miserável anda de bicicleta para não gastar gasolina, ele tem um carro de 500 mil. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu conheço gente que não vai no culto para não molhar o carro. O carro custa 600 mil, irmão. Ele tem 3 às vezes. Não, irmão. O dinheiro é para te servir, é para te dar conforto.
Áquisa sabia que o pai dela tinha e podia dar, e ela foi pedir para ele. Áquisa sabia que o pai dela podia mudar a história dela, e ela nem insistiu. Ela falou: pai, eu quero possibilidade de prosperar. E o pai dela foi: eu vou te dar um lugar que sai água de todo lado, minha filha, a água que você quer. Você foi fiel comigo todo esse tempo. Todo esse tempo você viu o meu exército entrando e saindo. Você nunca se envolveu com o rapaz. Você nunca me decepcionou. Você sempre adorou a Deus. E você merece, eu vou te dar o melhor que tem nessa terra. Pode ter certeza, Áquisa, que você vai ver como que o meu sobrinho e você vão ser felizes nessa vida. Plantando, colhendo, comendo, vendendo. É isso, irmão. Começa a plantar, porque Deus vai fertilizar. Começa a plantar, porque você vai colher. Começa a plantar, porque quem vai fazer brotar é Deus. Começa a semear, porque quem vai fazer crescer a semente é o Senhor. Começa a semear, irmão, no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Interessante, né? Eu falei de José aqui, e José chega no Egito como escravo. Esse casal aqui cresceu no deserto, fugindo, filhos de escravos. Mas eles entenderam o plano de Deus na vida deles. Tem momentos que nós não prosperamos em nenhuma área da vida, porque nós não entendemos o plano de Deus em nossas vidas. Nós não entendemos o plano que Deus tem para nós, e a gente não consegue sair do lugar. E quando a vida está parada, ela está parada em todas as áreas. Quando você não consegue sair do lugar, você não sai do lugar em nada na vida. E ninguém que está à sua volta sai. Porque você que é um crente na pessoa de Cristo Jesus, você é observado todo o tempo. As pessoas estão te olhando. Você é um espelho para todo mundo. As pessoas da sua família, da sua parentela, olham para você e ficam: puxa vida, ele é crente. Mas não sai dessa bicicleta soltando a corrente. Tem problema nenhum essa bicicleta soltando a corrente. Você vai para o céu do mesmo jeito. Só que se você pode tomar posse das bênçãos do Senhor nessa terra e viver o melhor de Deus, por que não? Por que não? Você passar um momento de aperto enquanto você semeia é uma coisa. Mas semeia em solos aonde tem água, aonde tem fontes de água, aonde tem cachoeiras, aonde a água brota do chão, aonde a água vem do céu. Semeie em lugares que você consegue observar que vai ter retorno, que você vai ser próspero. Se você semeia na carne, você colhe na carne. Mas se você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. É. Quando Caleb olhou a junção da filha com o sobrinho, ele pensou: vai dar certo esse negócio. Ele é filho do meu irmão, eu sei como ele foi criado. A minha filha, eu sei quem ela é, eu a conheço. Então eu posso entregar na mão deles esses valores que eles vão saber administrar e vão saber fazer crescer esse talento. O talento que Deus entregou nas suas mãos, você tem multiplicado o talento? Você tem multiplicado o talento que Deus te entregou? Ou você continua vivendo, assim tá bom, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo? Porque se você enxergar o que Deus ele quer te entregar, a sua vida vai mudar. Quando você enxergar o que Deus quer fazer, a sua vida vai ser transformada. Áquisa entendeu o plano de Deus na vida dela e foi pedir para quem podia mudar a vida dela. Às vezes a gente pede para quem não pode mudar a nossa vida. Eu já disse aqui inúmeras vezes que para as coisas acontecerem na terra, primeiro precisa acontecer no céu. Primeiro a mão do Pai precisa se mover, porque quando a mão do Pai se move, meu irmão, não tem quem pode parar. Caleb era filho de um homem estrangeiro, Jefoné. Ele não era hebreu, mas a sua mãe era hebreia. Então Caleb, mesmo sendo filho de um quenezeu, o Senhor o abençoa e o coloca como líder.
E quando às vezes as mulheres pensam, mas isso aí veio da genealogia do meu marido, porque ele não é servo de Deus, irmão. Esse Caleb tinha tudo para dar errado. O pai dele era estrangeiro. A terra do pai dele era cananita. Adoravam outros deuses, sacrificavam crianças. Mas acontece que, como Paulo disse que a esposa santifica o marido, né? E a bênção do Senhor entra nesse lar, é isso que está acontecendo aqui nessa casa. Deus está escolhendo as pessoas dessa casa de geração em geração. E não está escapando nem o primo, não está escapando nem o sobrinho. Por quê? Porque Deus, irmãos, tem um compromisso com essa genealogia. Deus traçou um compromisso com Caleb pela fidelidade dele lá em Cádiz Barneia, quando ele tinha apenas 40 anos de idade. Caleb agora é um idoso de 85. Mas a promessa de Deus está íntegra sobre a vida dele. E sabe o que ele fala? Ele fala, eu estou forte como naquela ocasião. Do mesmo jeito que Deus me prometeu lá atrás, eu estou aqui. 45 anos se passaram, mas eu vou pegar na espada e ainda vou derrubar um bocado de gigante aí. Porque quem está me sustentando é Deus. Quem está me sustentando é o Senhor. Você acha que isso não estava refletindo na vida de Axa? Você acha que o sobrinho Otiniel não viu tudo isso? Não viu a fibra, a força, a garra desse idoso? E se espelharam nele. Quando Otiniel ouviu dizer que aquele que derrotasse o último gigante ia casar com a filha de Caleb, ele falou, sou eu. Eu não vou deixar minha prima casar com outro. Eu já sou apaixonado por ela desde criança. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou derrubar e ela é minha. Olha como esses jovens, irmãos, eles estão focados em prosperar, em avançar, em conquistar. Ele podia muito bem ficar na dele e deixar outro guerreiro ir, mas ele falou, eu vou derrotar, eu sou da tribo de Judá, não sou qualquer um, e eu vou trazer as chaves da cidade do adversário e vou entregar na mão do meu tio, e amanhã de manhã ele vai ser meu sogro. Porque ele tinha sede de conquista. Pastor, mas eu parei de estudar, matrícula à noite, faz um supletivo, corre atrás, se vira. Você precisa ter sede de prosperar. Você precisa ter sede de buscar. Você precisa ter sede de avante. Você não pode ficar parado. Quando a gente para, irmãos, a gente consegue observar que as pessoas vão passando e vão ao longe e vão tão distante que a gente as perde de vista porque nós ficamos para trás. Deixamos de andar, deixamos de caminhar, deixamos de ir adiante. Esses dois aqui resolveram prosperar, resolveram avançar, resolveram conquistar. A história, irmãos, da tribo de Judá é marcada por conquistadores. Todos aqueles que vieram antes, todos os patriarcas de Judá que vieram antes eram conquistadores. Lembra de Davi? Um grande conquistador. Alguém que olha a situação que está em volta dele e não se conforma. Não se conforma com o que está vendo, não se conforma com a situação que está vivendo, se movimenta para mudar. Esses dois aqui começam a se movimentar para mudar. Ele, irmãos, não simplesmente casou com a filha de Caleb. Não simplesmente ganhou aquela área desértica do Negueb como herança. Era o deserto do Negueb, irmão. O deserto mais árido, mais quente de dia, mais frio de noite do universo. Eles não se contentaram e conseguiram um território com águas. E lá no futuro eles não se contentaram, irmãos. E Otiniel acabou sendo o primeiro juiz de Israel. Alguém que parte escravo, fugitivo, errante, nômade, cigano, e de repente, irmãos, se torna príncipe de Deus. Aleluia. Princesa do Senhor. Na rota deles, irmãos, não tinha derrota, só tinha conquista. Na rota desse jovem casal, não tinha fracasso, só tinha vitória. Eles obedeciam os protocolos divinos e tinham força para lutar, tinham força para guerrear. Quem obedece à Bíblia Sagrada, irmão, tem força para caminhar mais uma milha.
tem força para continuar, tem força para avançar. Meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra é uma palavra de despertamento para a sua vida. O termo ou o nome Caleb significa fiel. Fiel tal como um cão. E esse fiel tal como um cão é fiel ao seu líder, é fiel ao seu pai, é fiel à sua nação e, em primeiro lugar, é fiel a Deus. E é por isso que tudo na vida dele tem uma rota de conquista. As nossas conquistas estão atreladas à nossa fidelidade. Não tem como nós conquistarmos na presença do Senhor sem a fidelidade para com Deus e principalmente com a gente mesmo. Se a gente não for fiel naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente ensina, a gente não vai conseguir lograr êxito naquilo que a gente busca. Alguém, irmãos, foi entrevistar a Billy Graham quando veio fazer uma cruzada evangelística tremenda, de balançar os alicerces. Eu estive no Maracanãzinho, em 84 aproximadamente, com meu pai, me levou lá para assistir. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. O maior televangelista que esse mundo já conheceu. E a repórter perguntou para ele: você acredita? Você acha que as pessoas acreditam no que você prega? Você acha que as pessoas do Brasil acreditam no que você prega? Pastor Billy, sabe qual foi a resposta a resposta foi: eu não sei se eles acreditam. Eu sei que eu acredito no que eu prego. Aleluia! Você precisa acreditar em você mesmo. Essa palavra tem que ser verdade na sua vida. Se essa palavra for verdade aplicativa na sua vida, você pode ter certeza que você não simplesmente vai ter um poder de conhecimento, de convencimento, como você vai pregar com intrepidez, com ousadia, com certeza. Irmãos, e nem Satanás, nem o diabo, nem o inferno inteiro vão poder parar os seus sonhos, os seus projetos, porque você acredita no Deus que se revela na sua boca. Ah, mas isso aí, pastor, é claro. É claro que não, irmãos. Tem muita gente que prega a cura e não acredita na cura, porque quando pediu cura, Deus não curou. Tem muita gente que prega prosperidade e não acredita na prosperidade, porque ele vive lascado. Acontece que Deus tem vontade absoluta. E prosperidade depende do nosso posicionamento, nosso planejamento, das nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Eu ouvi um pastor dizer que o que nós seremos daqui 5 anos? Ele mesmo respondeu: nós seremos o meio social que nós convivemos e os livros que nós lemos. Qual livro você mais lê? Já pensei que ninguém ia falar isso. Mas eu ainda acho que a Bíblia é o livro que você mais lê. Hoje ainda tem e-book, né, que dá para escutar, então ficou melhor ainda. Mas se a Bíblia é o livro que você mais lê, e segundo a psicologia, em 5 anos nós somos transformados nos livros que nós lemos e nas pessoas que estão à nossa volta, então, irmãos, é sinal que em 5 anos você vai ser a cara da Bíblia. Você vai ser como a Bíblia. E a Bíblia não é um livro de derrota. A Bíblia não é um livro sem princípios, irmãos, de bênção. A Bíblia é um livro de erro, que tem erros de pessoas registradas sim, mas a Bíblia é um livro de bênçãos sem limite nessa vida e certamente na vida futura. Às vezes nós estamos em Canaã, irmãos. Já estamos em Canaã. Mas nós estamos vivendo aquele ranço lá do Egito. Estamos vivendo aquela vida lá do Egito. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou. E quando nós falamos de estudo aqui na igreja, de seminário, eu falei, falei para minha esposa, as pessoas vão voltar a estudar, você vai ver. As pessoas ambiciosas vão querer fazer o seminário, vão querer o diploma e vão terminar o ensino médio. Você vai ver só. Teve um pastor, irmão, que colocou dúvida. Não, mas aí as pessoas não vão querer fazer e tal.
Ah, irmãos, quando não, daqui a pouco vem a Priscila me dando notícia. Fulano se matriculou no supletivo, porque ela quer o diploma dela. Fulana se matriculou na escola porque ela quer o diploma dela. Isso é ambição, irmãos. Ambição pelo conhecimento, ambição por conquista, ambição pelas coisas de Deus. A pessoa olha em si mesma e fala: eu posso, eu consigo. Tantos conseguiram e o que eu quero é para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, se o que você quer, se o que você busca é para glorificar a Deus, você pode ter certeza que Deus vai te dar. Otiniel aqui, irmãos, ele poderia dizer o seguinte: então, gente, eu estou com uma fazenda lá, eu mais minha esposa, né? Estou com os meninos lá pequenos, então eu não vou poder mexer com o negócio de ser juiz agora de Israel, não. Vocês rumam a outro aí, que eu estou roçando pasto, estou cuidando meus boizinhos lá, eu não vou mexer com isso, não. Só que Otiniel, irmãos, ele tinha uma rota avante. Ele não era super-homem, não, mas ele era para o alto e avante. Ele só queria avançar. E ele sabia onde estava a fonte de todo o sucesso dele. Então, quando chegou o ministério para ele: você vai ser o pastor de Israel, é você que vai ser o juiz. Ele aceitou logo de cara. Sabe por quê? Porque ele sabia que toda aquela prosperidade, toda aquela bênção tinha um nome. E o nome de tudo que ele era, o nome da família dele, o nome dos filhos dele, tudo que ele era, se resumia em Cristo Jesus, o Senhor. É isso. Tudo que nós somos se resume em Deus. Tudo que nós somos se resume na pessoa de Cristo. Eu já disse a vocês aqui inúmeras vezes que eu era mudo. Eu já disse a vocês inúmeras vezes que eu sou filho de um homem descendente de africano, capoeirista, todo mundo macumbeiro. Eu nunca pisei num terreiro de capoeira. Eu nunca fui num terreiro de candomblé. Eu nunca, irmão, nunca na minha vida pisei num prostíbulo. Sabe por quê? Porque a minha mãe, irmãos, me criou no evangelho. A minha mãe me ensinou a ser dizimista desde criança. Recebe 10 cruzeiros. Você lembra aquele dinheirão desse tamanho que tinha assim? Um homem de cabeça para baixo, de cabeça para cima, careca? Então, 5 milhões de cruzados, né, amor? 5 mil cruzados. 5 mil cruzeiros, sei lá. Quando mudava a moeda, ele só carimbava o dinheiro assim e mudava o dinheiro. Tinha um carimbo no meio do dia, quase desse tamanho aqui na nota. Você ia comprar a bala com 5 mil cruzeiros, você comprava 2 balas. Mas daqueles cruzeiros, minha mãe me ensinou a ser fiel a Deus. Daqueles cruzeiros, irmãos, a minha mãe me ensinou a ser fiel ao Senhor no dízimo, na oferta. Ser fiel a Deus em tudo. E para nós que andávamos 6 ou 7 quilômetros a pé para ir à igreja, agora eu tenho 2 carros. 2 carros velhos, irmão, mas eu tenho 2 carros para vir na igreja. Às vezes que eu meio do caminho parado aí, alguém me socorre, mas né, vai melhorar. Afinal de contas, a mensagem é para isso, né? Não é? Afinal de contas, a mensagem é de prosperidade, é de bênção. Eu analisando tudo isso, eu pensando, como Deus me prosperou, irmãos, me fez prosperar, Deus vai fazer prosperar os meus filhos também. E eu preciso contar essa notícia para a igreja que eu estou pastoreando, que Deus, irmãos, Ele é um Deus que prospera as pessoas, Ele é um Deus de bênção, que prosperar não é pecado. O pecado é você ser, o dinheiro ser o seu senhor. Isso é o problema. A pessoa faz xixi 3 vezes, só dá descarga na 4ª vez, para não gastar água. Vocês conheceram gente, vocês estão rindo de boa porque vocês são. Vocês conheceram gente assim. Comprar um pão e cortar no meio, para com um pão comer de manhã e de tarde para juntar dinheiro. Para quê? O dinheiro é para nos servir, irmão. Recebeu, entrega o dízimo, faz a compra, paga as contas e vai lá, irmão, compra um alcatra, uma linguiça, faz um churrasco, compra Coca-Cola, bota um louvor alto, incomoda os vizinhos, corta um pedacinho de gordura, joga no fogo para acender aquele cheiro, para os vizinhos saberem que você está com churrasco na sua casa. Você é crente, irmão. E não coloca aqueles louvor, Espírito Santo, ore por mim, que até o cachorro tem depressão. Coloca coisa para cima, irmão. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Até o cachorro vai sentar e vai. Irmão.
Para que sofrer, irmãos, se nós somos filhos de um Deus que é dono de tudo? Por que nós vamos sofrer se nós sabemos que os nossos filhos são guardados pelo Senhor? O que o seu filho está passando, a sua filha está passando, está de passagem, porque Deus está prestes a mudar a história. Você precisa acreditar nisso. E é simplesmente a experiência que Deus está dando para eles junto ao altar dele. Seus filhos não podem viver a sua experiência. Sabe aquele quebrar a cara que seu pai te falava? Você vai quebrar a cara. Estou tentando tirar as pedras do seu caminho, mas você não está me ouvindo. E você quebrou a cara. Deixa o seu filho quebrar a cara um pouco também. Isso é lição de Deus na vida dele. Vai seguindo ele de longe. De vez em quando você pega a cinta e dá um corretivo nele. Estou para pegar um lá em casa, não vai demorar. Dá um corretivo. Coloca ele na rota. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. É por aqui. É por ali. É esse que você está olhando mesmo, gente. Gente, assim. Mas não tem como dar errado. Porque Deus te escolheu. Não tem como dar errado porque Deus te chamou. Quando eles recebem fontes e cachoeiras, Caleb, irmãos, está se despedindo dessa vida. Só que ele não gerou um substituto. Ele não planejou um substituto para ele. Parecia que era um erro. Mas o comportamento dele era tão idôneo. O comportamento dele era tão cristocêntrico que as crianças estavam olhando para ele. Eu tenho certeza que a filha dele, os outros filhos dele, poderiam ser juízes e iriam julgar Israel com plena justiça. Porque Caleb era um grande servo de Deus. Era fiel ao Senhor. Era um espelho para os filhos, para os sobrinhos, para aquela nação. Ao ponto de fechar os olhos com aproximadamente 100 anos de idade e Israel não sofrer nenhum abalo. Porque quem chegou supriu a sua falta. Você precisa viver, irmão, e preparar aqueles que virão depois de você para assumir as suas funções, principalmente eclesiásticas. Hoje você que está aqui é a coluna da sua casa, não tem dúvidas disso. Só sai de casa uma noite fria como essa, terça-feira, né? Nicolás Maduro no Brasil. Negócio feio, né? O caveirão, até o caveirão está tremendo. O caveirão tá caveirinha agora. E você veio para o culto, vencendo tudo isso, criança, resfriada, doente, né? Com esse tempo, problemas respiratórios. Teve gente que tomou antialérgico para não ficar espirrando aqui na igreja, mas veio para o culto. Por quê? Porque você é uma coluna e você sabe que você precisa fazer o papel de ancorar, de segurar, de suportar. E só suporta quem busca, só suporta quem ora, só suporta quem conhece a Deus, só suporta quem está na fenda da rocha. E você veio aqui porque você sabe que você é um sustentáculo da sua casa. E você vai sair daqui hoje mais forte do que você entrou. Você vai saber que você está na rota certa. Comece, irmãos, a selecionar as amizades da sua vida. Comece a separar as amizades da sua casa. Porque se a gente tem um período demarcado para sermos mudados pela sociedade que está à nossa volta, então a gente começa pelo pressuposto que a gente precisa mudar nossas companhias. Quem é companhia boa para mim é a irmã Rosa. Quem é companhia boa para mim é o irmão Haroldo. Quem é companhia boa para mim é o presbítero Tiago, o diácono Wesley, o presbítero Joaquim, o Arnaldo, o Carlos. Essas são as minhas novas amizades, porque eu estou em Cristo. Se você quer uma transformação, você precisa mudar o meio. Caleb, irmãos, viveu no meio de guerreiros, se tornou um guerreiro.
Otiniel viveu no meio de guerreiros, o pai e o tio, se tornou um guerreiro. Aques é uma menina que podia dar tudo errado na vida dela, mas ela era uma guerreira, ambiciosa, queria avançar, crescer. Por quê? Porque ela estava no meio de pessoas que tinham ambição pelo crescimento e ambição em glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. Eu não oro para ser rico, não, irmão. Eu oro para melhorar um pouco, né? E eu sempre falo para Deus, Senhor, se o Senhor me der tal condição, eu vou abençoar a sua obra de tal maneira. Se o Senhor me der tal condição, por onde eu viajar, Senhor, todo mundo que estiver comigo, eu vou pagar tudo para todo mundo. Eu não quero dinheiro, nota, lugar nenhum. Se o Senhor me prosperar, eu não quero que ninguém alugue carro para viajar. Vai viajar no meu carro. E Deus fica olhando do trono pensando, será que ele vai fazer isso mesmo? Deixa eu provar para saber se ele vai realmente ser fiel nisso que ele está dizendo. Deixa eu provar ele para saber se de fato ele vai fazer o que ele está falando. Você quer prosperar, irmão? Busque do Senhor para a glória do nome dele. Busque do Senhor para glorificar o nome dele. Busque do Senhor para que a sua prosperidade seja para a glória e honra do nome do Senhor. E você vai ver Deus agir na sua vida. Se prepare para conquistar não só fontes que jorram, que brotam do chão, que brotam da terra. E eles viram lá no deserto, irmãos, a pedra jorrar água. Eles viram isso. Eu ouvi, irmãos, Alderi Nelson Rocha, o professor do pastor Marco Feliciano, dizer que aquela pedra que jorrou água em caminho desértico, aquela pedra passou a seguir os judeus. Eles iam lá, apertavam aquele bebedouro de pedra, se arrastando pelo deserto, e saía água fresca, gelada daquela rocha. E sabe o que ele ousou dizer? Que não era uma pedra de mutações minerais, que era uma pedra, irmãos, que você conhece como pedra da esquina, como pedra da direita, como pedra angular, como pedra rejeitada. Era o próprio Cristo quem seguia o povo em forma de pedra e dava água a eles para saciar-lhes a sede. Sabe o que é isso, irmãos? É nós sabermos que por mais que momentos desérticos nós atravessemos, nós precisamos ter a certeza que Jesus é pedra, é rocha, que faz água brotar dele mesmo para saciar nossa sede, sanar nossas dificuldades, curar nossas feridas, explicar os nossos dilemas, as nossas indagações. Meu irmão, você não está aqui por acaso, você não está solto nesse mundo, você não é órfão, Jesus está com você todo o tempo da sua vida. Hoje eu disse a um representante, estou terminando agora, como a gente ia para a igreja quando era criança. Tinha aquelas gôndolas no mercado e a gente ia com aqueles pegadores assim, né? Pegava aquele... Tem um velho lá que riu pra caramba também. Pegava aqueles pegadores assim, jogava dentro do saco, né? E passava na balança e pesava 1 quilo de feijão e tal, de milho, né? O que tivesse lá. Tinha muito milho naquela época, as pessoas tinham galinha em casa. Muito bem. E aí, irmãos, eu fiquei muito feliz. Quando tinha uns 4 anos, eu fiquei muito feliz. Porque abriu um supermercado em Resende. Metade dessa igreja é supermercado. Abriu um supermercado e lá os alimentos vinham no saco. Aí eu ganhei bolsa para levar minha Bíblia para a igreja. Me lembro até hoje. Era o saco de arroz Palmares. E a minha Biblinha não precisava mais enfiar dentro aquelas capinhas de chuva, né? Minha mãe comprava uma botinha que chamava de galocha lá no Michel, em frente à parada do milho, e a minha era vermelha. E ela dizia para mim, você vai perder o trem, Zé Mané? Porque eu sempre ia na frente, correndo. Eu queria chegar primeiro que todo mundo na igreja. E de longe eu escutava o alto-falante que tinha na torre da igreja, o irmão cantando, orando para o culto começar. E minha avó, hoje é o fulano, misericórdia, o velho enrolado. A minha avó no caminho já começava a dar guarda-chuvada e eu apressando os passos, porque eu queria uma oportunidade para colocar água no púlpito. Eu queria que alguém derramasse alguma coisa para eu correr e passar o pano.
Às vezes eu estava lendo assim, irmãos, com 3 anos a Bíblia, aí alguém chegava e virava, porque estava de cabeça para baixo, eu não sabia ler, mas eu queria ler, eu queria aprender a palavra. E eu contei para ele hoje. Falei, olha só, a coisa não está boa não, né? Mas, rapaz, eu fui tão pobre que quando pintou a primeira geladeira no bairro, coitada da vizinha, todo mundo ia com um pote de Cleibon lá, fala, pôr água e pôr no freezer, para na hora do almoço ter um suquinho de limão com aquele pedrão de Cleibon dentro da água. E era o maior prazer dela servir aquele gelo para todo mundo. E minha avó, para economizar o gelo, irmão, punha dentro do isopor e pegava um negócio daquele de socar feijão e pum, quebrava aquele gelo para colocar uma pedrinha no copo de cada um, porque aquele gelo tinha que dar até de noite. Então, irmãos, olhando nesse retrovisor, eu sou rico. Eu sou rico. Quantas vezes era um pão para 3 crianças? Eu não gosto de falar isso quando minha mãe está aqui, porque ela não gosta que eu falo isso. Mas quantas vezes estava eu e minhas irmãs, ela comprava um pão para dividir para nós 3. O leite que vinha, 1 litro, virava 3. Água nele. Né? Hoje eu nem compro leite, irmão. Todo dia meu sogro leva 2 litros de leite na minha casa. 4, estou até engordando, irmão. Aquela gordura por cima do leite do curral, fresquinho. Minha mulher não gosta da nata ainda, toma aquela nata toda. Irmão, olha que bênção. Deus me deu um sogro, irmão, que é leiteiro. Quando eu era criança, irmão, o velho do leite passava na rua lá, irmão Joaquim. Eu ficava olhando ele passar, querendo tomar um leitinho, não tinha. Isso é prosperidade, irmãos. Os meus filhos abrem a gaveta lá e olham assim, fica pensando, que biscoito que eu vou comer? Eu nem podia ir no mercado, irmão, eu ficava 1 mês passando mal com os vermes, né? Atacado de ver as coisas. Eu estou falando sério. Eu estou falando, não estou brincando, eu estou falando sério. E Deus, irmãos, Ele entrou com providência. Esses dias eu falei assim, eu preciso comprar um tênis para dar uma corrida, que o meu tênis está mal. Chegou sexta-feira à noite, ganhei o tênis. Estou com meus terninhos meio lascadinhos, né, irmão? Meio velho. Aí teve um que falou para mim assim, pastor, qual o número do terno do senhor? Eu falei, eu não sei não. Pensei, tanto tempo que eu não compro um terno, né? Que número que é? Vem com a minha esposa. Eu falei, Priscila, acho que eu vou ganhar um terno. Porque o irmão perguntou o número. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele vai provendo. Nós pastoreamos igreja que a gente tinha que tirar o sapato do pé para dar para os irmãos. Mas aqui os irmãos têm para dar para a gente. Porque Deus está prosperando, Deus está abençoando. O Carlão, quando chegou na igreja, era um lascado, coitado, um carro velho, arrastando pedaço no chão. Agora o Carlão troca de carro todo ano, esse velho. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está... É mentira minha, Carlão? O velho já não enxerga, o vidro da frente do carro tudo arranhado, não tinha como desembaçar, passava os quebra-mola tudo direto. Agora o carro do Carlão tem sensor para todo lado. O carro do Carlão agora anda sozinho, irmão. E outra, ele nem dirige mais, que agora ele tem a motorista Moniquete. Deus está prosperando, irmãos. Deus está abrindo as portas. Nós saímos de uma congregação que tinha um banheiro. Se desse 3 descargas sem arrumar o cano, explodia e vinha tudo em cima da gente, a água do vaso. Deu 3 descargas, o obreiro tinha que ir lá arrumar o cano do vaso. Agora, irmão, fiz questão, não. Sofri tanto com banheiro em congregação, que o banheiro da igreja vai ser igual ao do shopping. Eu fiz isso aí de pirraça, irmão. Eu vinguei do diabo. Porque lá em Santa Amara a gente não sabia se ia no banheiro ou se corria dos escorpião, das aranhas que tinha no banheiro lá. Eu falei, não, Senhor, o dia que o Senhor me abençoar, eu vou honrar os irmãos no banheiro da igreja. Tem 8 sanitários aqui. Não, estou falando sério, não estou brincando, não. A primeira coisa que acabou nessa igreja, no acabamento, foi o banheiro. Irmãos, dava a hora da palavra no Beira-Rio, tinha 20 pessoas na fila. Não tinha onde fazer o banheiro. Deus está prosperando, irmão. A nossa ingratidão não deixa a gente ver, Soninha. O nosso desejo de mais e mais e mais, a nossa ambição maligna, não nos deixa enxergar o quanto Deus está trabalhando. Tem um louvor, irmãos, antigo da harpa que a gente canta assim. Quantas bênçãos dizem, quantas são
recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Eu só estou olhando no retrovisor da vida aqui para mostrar para você o quanto Deus já fez. E se Ele te trouxe aqui, Ele vai te levar além. Ele vai te levar mais. Não se contente com isso, irmão. Vai para frente, avança. Olha o testemunho de Otiniel, olha o testemunho de Áquisa e vá adiante, prospere, seja abençoado em nome de Jesus. O meu sogro diz o seguinte: o segredo da prosperidade não é o quanto você ganha, é como você administra o que você ganha. Em nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia para você administrar o seu dinheiro, a sua fazenda, e Deus vai prosperar a sua vida. Em nome de Jesus, quem está de bicicleta, dentro de 6 meses vai estar de carro. Quem está de carro vai estar com um carro melhor. Quem já tem um carro bom, mas bom mesmo, vai andar de avião. Em nome de Jesus. Vai parar de andar de carro, em nome de Jesus, irmão. E quando as pessoas falarem para você, o que aconteceu? Você vai dizer: eu entreguei a minha vida para Cristo. O devorador, o migrador, o cortador não tem poder sobre mim. Do Senhor é a terra, tudo que está na terra é dele, e eu sou filho dele. Logo eu sou herdeiro disso tudo. Olha o que o Senhor disse em Deuteronômio 28, uma condição Deus coloca para o povo ali. Está até suando, né, Angélica? É muita bênção. A Angélica está fazendo as kitnet. 30 kitnet, 50 kitnet. Deuteronômio 28 está escrito o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, a condição, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você come o pão que o diabo amassou, irmão, porque você quer. Quem come, é claro, né? Porque você, se ouvir a voz do Senhor, vai comer o melhor dessa terra. Ô gordinho, não estou falando de comer x-salada, picanha, só isso não. Vou comer o melhor, tudo o melhor dessa terra. Você fala comer o melhor dessa terra, você vai pensar em chocolate, essas coisas. Não, tudo do melhor dessa terra é para você. E Deuteronômio vai dizendo: bendito serás no campo e na cidade. Bendito vai ser o fruto do seu ventre. Seus filhos vão ser abençoados, seus animais vão ser abençoados, você vai ser próspero em todas as áreas, o seu ministério vai crescer. Rosa, se prepara, porque a intercessão vai crescer. Se tem 10 hoje, daqui 6 meses vai ter 30, você vai ver, em nome de Jesus, esse ministério com umas cadeiras ralas aqui faltando, você vai ver, dentro de pouco tempo, vai ter que pôr cadeiras aqui, abrir congregações, para colocar homens e mulheres para trabalhar. Esses bancos vazios, irmãos, aqui embaixo na galeria, vão prosperar. Esse data show enferrujado, a gente não enxerga nem direito, vai ter como é que chama aquele negócio? Um telão aqui, irmão, 3D, 4D, não sei quantos D, igual do Silas Malafaia. Aí você vai ver. A minha esposa, acho que ela é meia Áquisa, sabe? A gente acabou de pagar o terreno aqui, ela olhou assim, cheio da barra, neguinho, irmão. Nós temos que comprar essa casa do lado e agora. Falei, Priscila, anda no carro. Deve ser febre alta, delirando. Aí o presbítero Meide falou assim: pastor, ora nesse terreno da frente para ele ser nosso. Falei, esses crentes estão metidos. Esses crentes estão achando que a gente é dono disso aqui tudo, né? Mas você sabia que a nossa fé, irmãos, pode? Porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. O seu novo posicionamento, o seu reposicionamento, vai colocar você numa rota de vitória em todas as áreas. Deus só não vai te dar se você prosperar e pensar em trocar sua esposa coroinha por uma mais novinha. Aí você vai ficar lascado o resto da sua vida. Se você pensar, irmão, olhar esse velho careca, barrigudo do seu lado, eu vou arrumar um novinho para mim, você vai ficar lascada também. Mas se o seu pensamento for para abençoar a sua família, a sua casa, a sua igreja, os seus irmãos, se prepare, irmão. Se prepare, porque nós temos orado para Deus prosperar os irmãos dessa igreja.
Se prepare para você que é empregado se tornar gerente. Você que é gerente, o dono chegar e te fazer uma proposta indecente, vender a empresa para você. Se prepare. Você vai dominar nessa terra em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu ouvi o pastor Jeremias dizer: Jefferson, você lembra que há quanto tempo você me falou sobre esse seminário teológico na denominação? Eu falei: não lembro não, pastor. Não me lembro. Ele falou: você era diácono. Eu falei: então faz muito tempo. Já tem 8 anos que eu sou pastor, fui 8 anos evangelista, eu era diácono ainda. Quanto tempo tem isso? Faz muito tempo, pastor. Ele falou: mas eu não esqueci. E se eu não esqueci, muito menos Deus. Chegou a hora. O presbítero Anísio falou numa reunião que nós tivemos: você fala isso desde... O senhor, ele fala isso desde que ele chegou nessa denominação há mais de 20 anos atrás. Sabe o que liberta o povo, irmãos? É conhecimento. Se você souber quem é você, você vai perceber que você pode ir muito mais além do lugar que você está. O problema é que você não sabe quem você é, qual o seu potencial. Eu acho que se o elefante soubesse quem ele é, a força que ele tem, o peso que ele exerce, talvez o leão perderia o título de rei da selva. Não é? Se o elefante soubesse, de fato, o tamanho dele. Se alguém pudesse chegar naquele orelhão dele e dissesse para ele no ouvido dele: elefante, você pesa, cara, 1 tonelada. Você consegue pegar as coisas lá no alto, também no chão. As suas mãos são fechadas, mas através da sua trompa você consegue pegar galhos altos, folhagens baixas. O ribeiro que um leão atravessa nadando e quase morrendo, você atravessa com a sua trompa lá em cima, respirando de boa. Você tem tudo para ser o monarca da floresta. E você, esse elefante, que não sabe o peso que você tem, no bom sentido, tá, irmão? Então daqui a pouco vem gordofobia pro meu lado aí. No bom sentido, você sabe o peso que você tem. Você sabe o quanto você pesa, você sabe o tanto que você é importante, você sabe. Não faça-se de desentendido para você mesmo. Você conhece o seu potencial. Você sabe que desde o dia que você entregou a sua vida para Cristo, você pode muito mais do que você se apresenta hoje. Você sabe muito bem que a libertação da sua casa depende de você. E o seu posicionamento vai mudar a sua história. Você não vai viver mais chorando pelos cantos, cabisbaixo, aborrecido, triste, não. Você vai entrar na sua casa hoje, vai pisar naquele chão com coragem, com poder e vai declarar a vitória lá naquele lugar. Vai declarar na sua casa a bênção. Vai dizer para o Senhor: Senhor, eu tomo posse de tudo que tem sido pregado naquela igreja, Senhor. Eu tomo posse, ó Deus. Eu sou o príncipe, eu sou filho do rei. O pastor disse que eu estou em rota de prosperidade, de bênção. E a primeira prosperidade que eu quero, a primeira bênção que eu quero é os meus filhos na tua presença, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha casa. Eu quero abrir o peito e gritar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa adoramos a Deus. Se prepare para ver o seu filho tocando instrumento aqui no altar. Se prepare para ver a sua filha pregando. Se prepare para ensinar, para lecionar, para ser um professor de escola bíblica, porque Deus está entrando na sua vida hoje e mudando a sua história. Aplauda o nome do Senhor. Canta, Wesley. Quero ouvir tua voz. Minhas sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca ceia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que o ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei
chamado pelo nome do Senhor. Os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar quando eu tocar as minhas mãos. Você que recebe essa palavra, meu irmão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Oh, encanta lá baixuria, da lá baixeia. Oh, encanta nagachou, biande cantecou nagachai. Turibandalaias, turibandalachou. Ergandou, de cantecou, de cai. Terebandalaias, turibandalachei. Oh, tua presença. Aleluia. Mais que a terra seca anseia pela chuva, guardarei teus mandamentos. Aleluia. Pois pra mim são mais preciosos do que o ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia. Os irmãos que estão pela internet, a paz do Senhor Jesus, receba essa palavra nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Repita comigo: Senhor, Senhor, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu tomo posse, pois eu sei, Senhor, que na tua presença eu posso mais. Senhor, a cura foi declarada na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Eu tomo posse da bênção, da paz, da prosperidade, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado na minha vida. Em o nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Turibandalaias, turibandalachei. Ederebandalaie, ederebandalaie, goldefai. Eias, turibandalachou. Ergandou, decantecou, decarabandou, decai. Aplauda, glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh! Meu irmão, em nome de Jesus, mude o seu posicionamento diante de Deus. Mude o seu posicionamento na oração. Eu estou pregando para você o que eu estou exercendo na minha vida. Eu estou pregando para você o que eu estou fazendo na minha vida. Entra no seu aposento, fecha a porta do seu quarto e lance-se nos pés do Senhor. Porque Deus vai colocar na palma da sua mão aquelas pessoas que você tanto ama. Não pense você que não. Mas numa conversa ou outra, você está colocando pessoas na palma da mão do Senhor. A irmã Amanda contou um testemunhozinho aqui na escola bíblica domingo retrasado.
E a partir daquele testemunho, aquelas pessoas citadas, que eu não sei nem o nome, elas estão sendo apresentadas ao Senhor todos os dias. Porque o Deus que fez, irmãos, na minha parentela, é o Deus que vai fazer na casa dela também. Tem um dia marcado nessa família para um acontecimento. E eu estou orando por esse dia. Eu estou orando para que nesse dia o Senhor faça uma grande obra. Mude o seu posicionamento, que você vai ver Deus começar a mover o trono dele em seu favor. Meus irmãos, se levante da cinza, se levante das lágrimas, se levante de tudo aquilo que está para trás, se coloque de pé e comece a viver o reino de Deus na sua vida, sabe? Se levante hoje, tome um posicionamento hoje diante do Senhor. Quando eu era adolescente, explodiu um louvor, irmãos, que você conhece, Rompendo em Fé. E aquele louvor, irmãos, ele deveria ser louvado todos os dias na igreja. Porque é pela fé que nós movemos o sobrenatural. É pela fé que o sobrenatural é movido. A indicativa do mundo, irmãos, é o que você está vendo. Guerras e rumores de guerra. Mas pela fé, tem um povo nessa nação chamado Brasil. Tem uma promessa, irmãos, aqui no Brasil, que o Brasil seria celeiro, será celeiro de alimento para as nações. Aí o diabo se levanta contra a agricultura, mas tem uma promessa de Deus acima disso tudo. Quem é o homem, irmãos, para parar o que Deus prometeu fazer? Deus prometeu que o Brasil vai alimentar o mundo. E eu estou naquilo que Deus prometeu. Senhor, o Brasil que é conhecido pelo país do carnaval, do futebol, da mulata, o Brasil vai ser conhecido como celeiro mundial. Nós vamos levar alimento às nações, alimento físico, alimento espiritual. Tomara, Senhor, que da minha igreja saiam missionários para levar alimento a outras nações. Tomara, Senhor, que Deus levante agricultores do Evangelho para levar alimento às nações que estão com fome. Meus irmãos, em nome de Jesus, o cenário não determina nada. Há uma bênção no céu sendo ordenada sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você que está gestante, de repente está perguntando: que mundo os meus filhos vão viver? Seus filhos não vão viver em mundo nenhum. Os seus filhos vão viver na presença de Deus, fora do mundo, escondidos em Deus, como o profeta Sofonias. Você vai ver, a sua família, a sua casa será uma bênção, em o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu te adoro, ó Deus, nessa noite. Pode cantar, Wesley. Eu abençoo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Este não pode ser teu Senhor, fim. olha a canção que o teu servo está louvando Não agora. é o que Deus O Senhor tem coisa maior, o Senhor tem mais ainda. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu ergo as minhas mãos, essas mãos abençoadas, essas mãos que o Senhor separou, ó Pai, para abençoar o teu povo. Mas que não sejam elas, que sejam as tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, derrama a tua bênção sobre este povo. Derrama a tua paz. Derrama o teu espírito. Meu Deus, em o nome de Jesus, eu profetizo sobrenatural sobre relacionamentos, sobre namoros, sobre noivados, sobre casamentos, em o nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo a tua bênção, Senhor da glória, sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Meu Deus, vida espiritual travada, pessoas que não falam mais em línguas estranhas, que não leem a Bíblia, que não oram, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre eles a tua bênção agora. Senhor, aqueles que não prosperam em nenhuma área na vida, financeira, afetiva, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre essas vidas agora, em o nome de Jesus. Senhor, muda o quadro, transforma o cativeiro.
Meu Deus, que todo luto possa ser transformado em consolo e alegria. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender o teu propósito, que possamos entender, Senhor da glória, o que o Senhor tem para nós nas curvas da vida, nos desencontros da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em teu nome, Jesus, a bênção do Senhor sobre este povo. Eu os abençoo em nome de Jesus, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Benditas serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Oh, teu nome.